Grota Ferrata, 18 de novembro de 1961, aos focolarinos da Escola Internacional. Condições para ter Jesus no meio. Às vezes se diz, Jesus não está em nosso meio, apesar de todos procurarem se amar. Qual é a condição para ter Jesus no meio? Não é suficiente a boa vontade de todos e o fato de estarem na graça de Deus? Não, não é suficiente. Estar na graça de Deus não é suficiente para ter Jesus no meio. E assim, para ter Jesus no meio não é suficiente amar-se como você pode entender. Porque amar-se deve ser entendido como Jesus entende, isto é, prontos a dar a vida. Ora, pode ser que, sem perceber, você ou os outros tenham algum pequeno apego a algo, porém despercebido, porque vocês são muito pequenos e ainda não entendem se há ou não há apego. Portanto, vocês não estão completamente vazios, não afastaram tudo o que tem na mente, no coração, na vontade, para que Jesus possa reinar entre vocês. Até mesmo o apego involuntário, despercebido, impede a presença de Jesus no nosso meio, porque Jesus diz que é preciso se amar como Ele nos amou. Não é que podemos nos amar de uma maneira diferente, até uma coisa despercebida impede a presença de Jesus no meio. Você vai em frente e diz ainda: não é suficiente a boa vontade de todos e o fato de estarem na graça de Deus? Não, eu expliquei para você que não é suficiente. Jesus no meio é uma graça ou ele vem quando queremos ser um? É uma graça e essa graça é Jesus que se manifesta. Jesus no meio é uma graça. Devemos criar as condições para que essa graça aconteça. As condições são estar completamente desapegados de tudo, amando os outros, a vontade de Deus, o momento presente. E então temos Jesus no meio. Mas se sente Jesus no meio quando há? Pelo menos não é que podemos jurar, mas nós, tendo depois esta vocação que temos, sentimos que estamos todos mais tranquilos, mais serenos, entendemos bem as coisas, existe luz. Todas essas coisas assim, entendem? Caso contrário, ele não vem, não há Jesus no meio. De fato, Jesus diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, e diz, onde dois? Às vezes está escrito dois ou mais, outras vezes dois ou três. Olhe que no mais há também 1 milhão, os bilhões, mas, no entanto, no 2 há o 2. Ali não está onde um está unido em meu nome. Ali está do 2 em diante. Significa que essa presença de Jesus exige a coletividade, pelo menos de 2 pessoas. É a presença de Jesus no corpo místico que se manifesta de um modo particular, lá onde pelo menos naquele momento 2 membros do corpo místico vivem o homem novo, mas completamente naquele momento, na medida em que conseguem viver. Você pode estar na graça de Deus, pode ser até mesmo um santo, talvez um santo que reúne mais graças. Não é que estou falando de você, mais graças do que o Jesus no meio de todos esses focolarinos. Se, por exemplo, não sei, São Francisco viesse aqui, pode ser que ele tenha alma com mais graças do que todos nós juntos. No entanto, não é Jesus no meio, nem mesmo de São Francisco, é a sua união com Deus. Jesus no meio é a graça particular, a presença de Jesus no corpo místico, que, no fundo, já existe, mas que se revela quando 2 ou mais estão unidos em nome de Jesus. Pois, de outro modo, Jesus não teria dito onde 2 ou mais estão unidos. Ele teria dito, não sei, quando estamos unidos, eu estou lá. Ele está presente pela graça, mas se revela dessa determinada maneira quando pelo menos 2, quando há coisa social. Aqui diz, que significa dizer quando 2 ou 3 estão unidos no meu nome, significa estar unidos no seu nome, significa não ter nenhum apego. Até quando você tem apenas a preocupação de ter Jesus no meio, não existe mais Jesus no meio. Por isso é preciso praticar em um determinado momento. Você sabe qual é a prática? Em um dado momento, você não é mais capaz de viver fora de Jesus. Jesus como que nos envolve, não é que Ele esteja aqui no meio, Ele está em nós, e nós somos como que envolvidos por Ele, estamos dentro dEle. Você sente quando está fora que você não está bem. Quando está em Jesus no meio, é que está bem. Depois se cria uma certa prática no sentido de que nos sentimos mal quando não há Jesus no meio. Então, nos esforçamos, nos ajudamos, mas é uma verdadeira graça. Com Jesus abandonado, isso é possível, não é?